Boa tarde, colegas internautas do Facebook, YouTube, Twitter e alguns grupos de WhatsApp. Aqui Marcos Valério Rocha em nosso canal, Aclarando Caminhos em Casa. Voltamos agora após o domingo de Páscoa, né? Páscoa da Ressurreição, mas vamos retomar algumas considerações nossas contidas em outros vídeos do nosso canal, a partir dos problemas que afligem a sociedade brasileira atual, principalmente aos pais, professores, alunos, né, desse núcleo fundamental de qualquer país, com o aumento e as ameaças recentes, né, de atentados violentos em escola contra os alunos. A semana passou sobre uma discussão em uma rede social, mais claramente o Twitter, se negou a tirar alguns anúncios de pessoas que fazem propaganda violenta, né? E gerou uma certa divergência, né, entre a questão da liberdade de expressão das redes sociais, né, e o clamor da sociedade, né, porque há notícias que muitas das pessoas se veem influenciadas nisso. Nós já tínhamos analisado isso, já tem alguns vídeos nossos, e nós passamos a retomar que ficou bem perto, inclusive na nossa cidade, que é uma cidade do interior, tem-se notícia de ameaças. Aqui nós falamos de uma questão da filosofia, uma área de interesse nosso, que se chama justamente isso, a semiologia, que é a análise das produções, ou a semiótica, né? Nós já discutimos isso aqui, que tem a análise dessas produções audiovisuais, né, e o impacto na sociedade. O maior deles foi Humberto Eco, né, que tem obras sobre essa questão. E vamos repisar coisas que nós já vínhamos falando, né? Que a sociedade ocidental, principalmente a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, se tornou uma sociedade em que as produções audiovisuais se tornaram impactantes, né? Desde o cinema, televisão, rádio. Nós não gostamos muito do semiótica, que é muito de ver, mas tem a questão do rádio, do ouvido, né? Do ouvido, dos podcasts, né? E Humberto Eco tem várias análises, uma delas é a questão da ideologia que impregna tudo isso, né, quando vem uma mensagem ideológica. E muita gente não vê. Muito da violência vem por conta das frustrações individuais de pessoas jovens que não têm onde se descarregar ou não têm orientação de como superar os seus problemas individuais, né? Acaba culpando o outro e acabam agredindo o outro. Tem uma outra mais ideológica ainda, isso mais recentemente ainda, que são grupos nazifascistas, né? Que querem desacreditar a escola sobre uma suposta influência de um pensamento totalitário comunista. E isso, alguns grupos radicais têm algo nisso, né? Tem pregações violentas, e alguns grupos da Deep Web pegam certa linguagem e certas produções desse tipo de linguagem para justificar seus ataques como se fosse
uma maneira de alertar a população, né, porque está acontecendo de uma maneira meio anacrônica e totalmente fora de sentido, né, sacrificar pessoas para chamar a atenção para uma causa. Tem alguns grupos de extrema direita que têm essa visão. Nós sempre chamamos a atenção porque tem a ideologia das produções audiovisuais dominantes, atualmente, as ideologias da internet, do celular, que é uma ideologia totalmente individualista, exibicionista, em que as pessoas têm que procurar alguma maneira de se expor às suas vantagens pessoais. E outras pessoas que não têm essa condição se veem relegadas ao segundo plano, inclusive em alguns casos de bullying na escola. Pessoas que não têm uma desenvoltura pessoal própria para angariar seguidores na internet, entre aspas, né? E se sentem e são ridicularizadas, né? Nos chamados bullies nas escolas também, geram essas situações. E a internet, com suas exposições, né? Muitas vezes elas acabam incentivando isso. Então teria que ter alguma coisa e ter realmente algum tipo repressivo maior desse tipo de publicação, né? E outro lado, a outra formação das pessoas para superar esse lado individual, né, crasso e radical, niilista que vigora, né? Mas ao contrário, as produções de séries e filmes, mesmo aquelas produções daqueles heróis, o herói é um indivíduo. E, e essa visão maniqueísta da sociedade com o outro pode gerar distúrbios psiquiátricos em pessoas e acabam tendo essa atitude achando que é um super-herói de alguma coisa, né? Alguma coisa meio neurótica, individual. É preciso recuperar um sentido de sociedade e uma visão idealista de coletividade, né? Fora essa visão de coletividade, né? De pertencer ao grupo, a uma geração, é uma visão que foi sumamente importante para o mundo superar os desastres das duas grandes guerras, em vários sentidos, para a recuperação econômica, tudo. É preciso teve esforços e sacrifícios individuais e uma visão de uma sociedade mais igualitária para todos. Não só no sentido marxista radical e totalitário, mas num sentido humanista, né, que essa visão tem. E o mundo perdeu isso. O mundo hoje em dia, com esse aparelho aqui, com esse meio de produção que vigora, aqui tá vendo, é simples, cabe na palma da mão, na mão ele cabe aqui e aqui cabe o mundo. Você abre aqui, você pode colocar a busca por um site, vamos ver
sites chineses. Aí tem o Shopee, o AirPress. Então você acessa sites, notícias da China, você coloca aqui no celular. Da China. China hoje. Aí tem o site China hoje. Aqui o encontro do Lula, né? E fora outros sites da Deep Web, né? Que você, da internet profunda que ninguém acessa, né? Sites estrangeiros. Então isso está inundado e muito fácil de se acessar pelas pessoas. Essa aqui é uma demonstração do que o quanto o mundo está cabendo na palma da mão, dá uma ideia de poder pessoal, individual muito grande isso. E aqui tem algumas formas de você, através da câmera, tudo, né? A câmera do vídeo, você gravar coisas e montar a sua própria realidade de uma forma tão real que acaba se transformando. Você pode montar uma notícia. Não só aí, mas aqui, né, onde nós estamos falando também, é algo bem acessível para as pessoas. Aqui, né, tem mais recursos. Então, esse dado semiológico é um dado fundamental da sociedade mundial atual. E com ela, essa visão, que igual eu estou falando aqui, individual e individualismo selvagem, que é de interesse da mecânica do capitalismo, pela concorrência, né? Tem interesse nessa mecânica de incentivar essa exposição individual da pessoa para a máquina capitalista continuar rodando. Mas uma visão radical dessa posição, né? E não ver que não são todos, mesmo dispondo disso, que têm uma capacidade penetrativa de se tornar um youtuber, de se tornar um influencer, e teria outras formas, e as pessoas teriam que ter outras visões, né, de realidade, que não sejam as propagandeadas, né? E saber reconhecer, distinguir, né, essas manipulações que existem nesses aparelhos, nesse meio de produção. E não estão reconhecendo isso. É um chamativo muito grande, igual eu falo, dá um poder individual muito grande, mas dá essa anacronia também, gera essa anacronia que nós estamos vendo hoje. Mesmo nas chamadas redes sociais, são redes individuais. Aqui nós acessamos, tem Facebook, YouTube, Twitter, Facebook. O YouTube,
inclusive é a plataforma que nós estamos gravando, Twitter. Então as redes sociais aqui, elas são vistas por indivíduo, igual eu aqui, o Twitter, e tem as mecânicas do algoritmo que ele não tem essa análise dessa emoção que transmite, ela tem análise, o algoritmo analisa no termo mais quantitativo, quanto mais pessoas você consegue atingir, e incentiva as pessoas nas estatísticas de like, tudo, né, a se irem adequando a certas perspectivas massificadas, e todas essas perspectivas das redes sociais são perspectivas individualistas, incentiva esse individualismo e algo que causa na internet, causar na internet. O algoritmo não tem esse sentimento de detectar sentimentalmente o que está causando mal ou bem. Ele não tem essa distinção que o homem tem. E então, quando várias pessoas estão indo, mesmo que seja um caminho mau, mas está tendo muita visualização, ele dificulta que você barre aquilo. E algumas redes, com esses vídeos, através dos mecanismos comerciais, elas ganham com esse tipo de mensagem. E as séries de televisão hoje são todas séries individualistas, mórbidas, incentivadoras de intrigas, coisas que vinham das novelas, mas nas séries a novela ainda tem algum equilíbrio, porque é um meio ainda mais fácil ainda de acesso, e ainda tem grupos que rejeitam essa manipulação, mas na internet não. A internet, a pessoa parece que quando entra ali, ela espera-se que ela tenha essa atitude, né? É uma atitude da internet que conduz a isso. É um mistério que tem que ser analisado mais profundamente, mas tem esse lado ideológico muito grande, tem um lado da produção material que exige esse individualismo, o que pesa também a favor e exige essa competição das pessoas, né? E está tudo contaminado com isso. Mudar isso é uma mudança meio difícil. Nós estamos vivendo a época da paz com esperança de ressurreição, e esperamos que as pessoas mudem isso, né, para algumas atitudes mais socialmente mais equilibradas, né, e passam a ter prazer em serem pessoas que carreguem algum projeto social maior, né, para que seja divulgado e que seja valorizado, que não simples se expor ou simples causar na internet. Boa tarde.